Estamos aqui com Jair Pedro, do PSTU, candidato ao governo do estado. Tudo bem, Jair? Tudo bem, Diego. Candidato, eu queria começar falando com o senhor sobre saúde. Sim. A gente tem uma rede de saúde aqui, de hospitais aqui, inclusive novos aqui construídos no estado. Alguns hospitais, algumas UPAs, 24 horas, algumas UPAs especializadas. Mas o que a gente percebe é que o pessoal continua reclamando de atendimento. Que existe o espaço físico, mas que faltam profissionais. Reclamam da falta de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagens, maqueiros, radiologistas. Como é que o senhor pretende dar atenção e mudar esse panorama na saúde aqui do estado? Pessoal, Diogo, nós do PSTU nos preocupamos muito com esse tema. Esse foi o tema que foi um dos focos do mês de junho do ano passado, das lutas. E também agora nas pesquisas aparece com muita força. Em primeiro lugar aqui em Pernambuco, um dos temas. E é uma contradição porque o Eduardo Campos tem dito nacionalmente que a saúde do estado está bem. E eu sou da saúde, eu trabalho no Hospital Barão de Lucena, então conheço bem essa realidade. E é um absurdo a forma como está sendo trabalhada, porque se cria hospitais e já é a última instância da saúde. A gente precisa ter uma política de saúde focada na prevenção, né? Já foi feito várias pesquisas, inclusive aqui no IMIP, de que 60% a 70% das doenças são provocadas pela fome, pela desnutrição. A tuberculose é uma doença da desnutrição, da falta de alimentação adequada. E assim tantas outras doenças que são decorrentes disso. Então, focar na prevenção é muito importante. Então, mais postos de saúde, certo? Impedir que essas pessoas tenham um ritmo de trabalho que adoeça. Essa questão da diminuição da carga horária é muito importante para a classe trabalhadora no estado de Pernambuco, porque as pessoas estão adoecendo no trabalho, isso está acontecendo na educação, na saúde, no transporte, na construção civil. Já virou uma epidemia no estado de Pernambuco os acidentes de trabalho, certo? Os acidentes de moto, que muitos desses acidentes de moto são acidentes de movimentação e é acidente de trabalho, certo? Então nós precisamos combater isso, porque imagine, cada R$1 que a gente investe em prevenção, a gente consegue economizar R$3. Isso é um impacto muito importante. O que o governo do estado tem feito é priorizar uma saúde que eu estou chamando de saúde de vitrine. Constrói grandes obras maravilhosas, mas por dentro não funciona. E por que não funciona? Falta medicamentos. Tem pouca resolutividade, ou seja, as pessoas chegam com a dor de cabeça, mas não se investiga essa dor de cabeça, porque dor de cabeça é sintoma, né? Não se investiga, manda para casa. A pessoa fraturou um membro, muitas vezes não tem um ortopedista para resolver o problema, e dentro do HR, por exemplo, que é uma das maiores emergências do estado, o que é que está acontecendo? Está tendo filas de pessoas traumatizadas, né, que estão fraturadas, para poder esperar um dia que o anestesista apareça para poder fazer anestesia, porque inclusive o anestesista está sendo não pago e eles estão deixando de trabalhar e as cirurgias sendo suspensas. Como é que o senhor vai melhorar esse quadro, então, de funcionários, de médicos, de anestesistas, dentro dos hospitais, já que há essa falta? E que o senhor falou que vai construir mais postos de saúde. Exatamente, é fundamental isso, abrir concurso, criar carreiras aqui no estado. Hoje o governo não faz mais concurso, a gente está enfrentando muito esse problema hoje na saúde, são terceirizações, e tem um tal de contrato temporário também na saúde e plantão extra. Tem pessoas trabalhando 24 horas, isso é proibido pela Organização Mundial de Saúde. E com valores precarizados. Então, muita gente da saúde está repetindo. Auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiros, médicos, estão virando o plantão para poder dar conta da demanda. A gente viu agora, dia 31, uma foto mostrando o caos que está a saúde, as filas que ainda permanecem, as pessoas que vêm do interior. A gente quer estancar isso. Então a gente quer resgatar o SUS. O SUS ainda atende 75% da população no Brasil e aqui em Pernambuco. 25% que é do plano de saúde está sendo atendido também no SUS. Então a gente tem que investir pesado no SUS e evitar que as verbas da saúde pública sejam destinadas para o setor privado. Porque todos esses grandes hospitais que estão aí, Hospital Português, o próprio IMIP, Santa Joana, cresceram com desvio de verba da saúde pública. E a gente tem como provar isso.
Candidato, mudando um pouquinho de tema, agora indo para a área da mobilidade urbana, como é que o senhor pretende resolver essa questão do trânsito aqui na região metropolitana do Recife? Os pernambucanos estão reclamando que passam muito tempo, sejam dentro dos ônibus ou nos seus carros, o trânsito está insuportável. Como é que o senhor pretende fazer isso? Vai investir mais em transporte público? Olha, nós tivemos uma experiência muito interessante recentemente, que foi a greve dos rodoviários, né? Foi uma greve que impactou o estado de Pernambuco, não só o estado de Pernambuco, mas o Brasil como um todo, uma greve de 3 dias, mas que colocou em debate a questão da política de transporte público e mobilidade. Primeiro, a gente teve a ousadia de colocar em debate a questão do passe livre. Nós praticamos o passe livre e foi uma vitória muito importante naquele momento da greve, onde nós dizíamos o seguinte: transporte é um direito. Então o Estado tem a obrigação de garantir esse direito ao transporte ao cidadão. Por exemplo, como é que o desempregado vai se deslocar? Não tem nenhuma política no Estado para o desempregado se deslocar, ter mobilidade. Porque a passagem é cara, ele não pode pagar, como é que ele vai procurar emprego? Uma outra questão, a juventude que nós temos hoje é uma juventude, na sua maioria, desempregada também. E muitos estudantes. Então não tem fonte de renda. Aí a Prefeitura do Recife, através de Geraldo Júlio, cria um passe livre para 14 mil estudantes só. Recife não tem só 14 mil estudantes. Pernambuco não tem só 14 mil estudantes. Eduardo passou 8 anos aqui no governo, junto com Paulo Câmara, também com Armando Monteiro, e nunca criou o passe livre. Está prometendo agora criar nacionalmente. Mas qual é a sua política para o transporte público? A minha política, estava conversando isso hoje com os trabalhadores do metrô, é estimular o transporte sobre trilhos, como sendo o transporte essencial, não um transporte rodoviário, como tem sido modal hoje colocado no Estado. Então, essa é uma proposta fundamental para nós. Por exemplo, existe toda uma malha ferroviária no Estado que está parada simplesmente. A gente quer reativar o interior, para os grandes centros urbanos, como para Igaraçu, para Olinda, para a gente fazer metrô de superfície aí. O que os ciclovias também. O que os especialistas dizem, pegando nessa carona que você está falando da ferrovias, que aqui é muito difícil fazer por ser muito caro e porque não tem espaço aqui, pelo menos aqui no Grande Recife, não tem para onde expandir mais. Como é que o senhor faria essa expansão, então, levando o metrô para Olinda e para demais áreas aqui da região metropolitana? Olha, quando a gente tem interesse político, né, para fazer esse tipo de investimento e resolver efetivamente o problema do povo, a gente resolve. A gente vê que muitas obras foram feitas não para resolver o problema do povo, mas para resolver o problema de algumas empresas específicas da construção civil. Certo? A gente está vendo aí o caso do Estelita, por exemplo. É um tema, né, que a gente vê isso. Fizeram um viaduto no meio da Caxangá que começa em lugar nenhum e termina em outro lugar nenhum, para resolver o problema do BRT. Certo? Uma obra caríssima daquela. E não resolveu o problema da mobilidade. Não podia, ele não fez isso, não pôde fazer isso, a gente pode fazer outras coisas. Os técnicos têm saída para tudo. Agora, é importante que os governantes e a classe trabalhadora tenham a determinação política para fazer. E é possível fazer. Porque, por exemplo, na Europa toda, o modal fundamental é o transporte sobre trilho. No próprio Estados Unidos, que tanto transporta carro para o nosso país, também é o modal sobre trilhos que funciona como saída, como alternativa para a mobilidade. E é isso que nós vamos fazer de investimento e como proposta política. Nós já temos um estudo feito por diversos sindicatos dos metrôs do país, e aqui de Pernambuco também, já com algumas propostas em relação a isso, certo? Além de fazer reativar o transporte sobre trilhos, nós vamos também estar resolvendo o problema de emprego, ao mesmo tempo, fazendo desenvolvimento desse país, possibilitando inclusive que a população do interior se desloque também no estado como um todo, e é possível fazer isso, certo? Com passagens baratas demais. E olha, deixa eu te dizer um dado, transporte sobre trilha é mais barato do que o transporte rodoviário, 3 vezes mais barato. Isso também já é pesquisa feita. Se fosse pegar o transporte fluvial, que é uma possibilidade que está colocada no Recife, mas ainda não saiu do papel, é ainda mais barato ainda. Só que, como a gente está focado nas montadoras de transporte de veículos, né, como é o caso da Fiat e da Volkswagen, então a prioridade para os governos é atender essa demanda. E fica preso a essa demanda. A gente não vai fazer isso. Nós vamos fazer um transporte para os trabalhadores, um transporte de qualidade, com preço acessível. Hoje o transporte público poderia estar custando R$1, certo? E é possível fazer isso, a partir de subsídios do Estado e sob o controle dos trabalhadores.
Com certeza, o transporte público é uma concessão, é um serviço essencial, então cabe ao Estado responder a isso, né? E é possível. O governo de Pernambuco diz que o PIB cresceu. Isso é verdade ou é mentira? Nós entendemos que o PIB de Pernambuco cresceu. Se cresceu, tem que beneficiar a população e os trabalhadores que produzem essa riqueza. Outro assunto que também dá muita dor de cabeça aqui no Grande Recife, sobretudo, no estado como um todo e aqui no Grande Recife, além do transporte público, da mobilidade, é a segurança pública. Em 2007 foi criado o Pacto pela Vida e esse pacto conseguiu reduzir a quantidade de homicídios aqui no estado. Só que o que a gente tem observado é que no último semestre esse número aumentou em relação comparativa ao primeiro semestre do ano passado. O senhor pretende manter o Pacto pela Vida? E como é que o senhor vai combater a segurança, combater a violência aqui no estado? Esse é um tema muito importante também para nós. Eu quero aqui dizer que o Pacto pela Vida, ele esconde muitas coisas. Então, é importante a gente explicar e mostrar o que o Pacto pela Vida não mostra. Por exemplo, aqui em Pernambuco é o estado que mais tem, ocorre assassinatos de mulheres. A nossa companheira Sandra, que a gente já viu aqui, o próprio jornal aqui veiculou o caso da Sandra Fernandes, que foi vitimada com seu filho, certo? Foi vítima, né, da violência machista. E vou dar um dado a vocês. Em 2011, 271 mulheres foram mortas em Pernambuco. Isso não foi explicitado no Pacto pela Vida. Em 2012, 205 mulheres foram assassinadas. Isso também não apareceu. O senhor vai criar alguma política, então, de proteção à mulher que possa melhorar esses dados? É fundamental. Primeiro, mais investimento, certo? Nas políticas para proteção das mulheres. Hoje só tem 6 delegacias no estado. Hoje só tem uma promotoria e uma vara, certo? Para o estado todo. E na vara que está funcionando, a juíza está sendo deslocada e não tem oficiais de justiça. É muito importante que a gente contrate mais profissionais para atender essa demanda. A gente tem poucas casas-abrigos no estado para a proteção das mulheres. As mulheres precisam ter uma garantia econômica para poder ficar independente do seu agressor. Porque não basta colocar também a mulher na casa-abrigo de forma permanente. Ela tem que ter uma estruturação para poder sobreviver, certo? Então, temos que ter políticas permanentes. É preciso ter investimento para que a Lei Maria da Penha seja efetivamente aplicada, coisa que o Estado não tem. A Secretaria da Mulher sequer funciona com orçamento no Estado de Pernambuco, certo? E não se faz política sem dinheiro. É ilusão quem pense que se faz política sem dinheiro. Então, por isso que as mulheres são tão vítimas. A mesma coisa acontece com negros e negras. Quem não lembra aqui do desaparecimento do Samambaia? Quem não lembra aqui de uma pesquisa feita pela própria Prefeitura do Recife, que diz que os negros e negras nesse estado têm 5 vezes mais chance de serem assassinados do que um não negro? Outra questão, por que Pernambuco é o 3º lugar em morte de LGBTs? É preciso explicar por que se mata tanto LGBT no estado. Nenhum desses temas é explicitado no Pacto pela Vida. Por isso que a gente tem perguntado o seguinte, Pacto pela Vida de quem? Porque da classe trabalhadora, da população pobre, que circula na cidade do Recife, não é. Então a gente vai ter que repensar a segurança. Tem um outro elemento fundamental nisso, que é as condições de trabalho dos policiais civis e militares. A gente viu as greves, a gente vê que há um crescimento do número de suicídio de policiais civis. Passou diversas reportagens, aqui o próprio JC veiculou isso. O Marinho foi para a televisão diversas vezes, que é o sindicalista, dizer e mostrar a realidade dos policiais civis, e os militares estão aí já ameaçando uma nova greve. Eu não sei se vocês estão sabendo disso, mas é as condições de trabalho que eles não suportam, né? São jovens formados, muitos com formatura, com ensino superior já, mas que com as péssimas condições de trabalho para poder fazer essa segurança. E olha, não se resolve o problema da segurança pública só com polícia. É um problema social. E o Pacto pela Vida é um projeto político policialesco, de querer só aumentar o número do efetivo. E a gente quer desmilitarizar a polícia, a gente quer profissionalizar a polícia, a gente quer que essa polícia seja bem remunerada e que tenha um controle da classe trabalhadora e popular sobre ela, certo? Portanto, é um outro tipo de serviço, não é para reprimir a população, e sim para que possa garantir as investigações dos crimes efetivos que possam ocorrer e também garantir minimamente um nível de acompanhamento judiciário
e policial que a gente possa resolver as questões da segurança pública. E as questões dos presídios, né? Eu estava junto com alguns agentes penitenciários e eles disseram o seguinte: não se ressocializa. Esse é um projeto político do Estado que a gente está sempre prendendo as mesmas pessoas que cometeram o crime. Isso é uma prova da falência do Pacto pela Vida. Candidato, muito obrigado por sua presença aqui conosco, em nossa entrevista no Jornal do Comércio. Até a próxima. Obrigado, Diogo. Obrigado, Mariana.